de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, apresento a Ti esse momento em que estamos iniciando esse estudo da Palavra de Deus. Um estudo, meu Deus, que fala sobre a oração. Vamos descobrir, meu Deus, pela Tua Palavra, o que significa oração, o que significa clamor, e enfim, meu Deus, todas essas coisas a Tua Palavra irá, Senhor, revelar para nós. Obrigado, meu Deus. Apresento esse trabalho de evangelismo pelo canal e também pelo Facebook. Que o Senhor possa falar no coração de cada pessoa. Assim te peço e assim te agradeço no nome de Jesus. Vamos lá então, irmãos. Vamos aqui responder uma determinada pergunta que diz assim: gostaria de entender melhor o significado e diferenças que a Bíblia faz quando ela usa a palavra oração, súplica, petição e clamor. Para mencionar a forma como um crente ora a Deus, quais seriam as diferenças entre essas palavras e o que elas significam de forma prática na vida do crente? Eu estava conversando esses dias com uma determinada irmã e eu querendo explicar para ela referente oração e referente clamor. Clamor e oração existe diferença. Petição também existe diferença. Vamos lá então. Qual a diferença e significado de oração, petição, clamor e súplica? Se você puder anotar, irmão, anote, isso aqui é muito importante. Nós vamos lá pelos versículos bíblicos, qual a diferença e significado de oração, petição, clamor e súplica. Então tem 4 coisas: oração, petição, clamor e súplica. Tá? Vamos lá então. A Bíblia fala muito e de muitas formas sobre a oração. Primeiramente, vamos falar da oração. A Bíblia fala muito e de muitas formas sobre a oração, sobre essa forma de comunhão com Deus. Mateus 21, 22. Livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 22. Que diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tá? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus, capítulo 21 e versículo 22. Sabemos que isso aqui é uma palavra vindo da própria boca do Senhor Jesus. Vamos em frente aqui. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Né? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre a oração. Bom, já está no momento de nós falar sobre a oração. Deixa eu ver aqui. Referente Mateus capítulo 21. Capítulo 21 que diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, você pode perguntar para mim, mas eu já pedi tanta coisa, mas não recebi. Tantas e tantas coisas eu pedi e não recebi. Eu também. Muitas e muitas coisas eu pedi e não recebi até agora. Não recebi. Vamos aqui fazer uma comparação. Você está sendo perseguido. Uma perseguição. No trabalho. Aí você vai e ora a Deus. Senhor, em oração, né? Isso é oração. Senhor,
Tira aquela pessoa do trabalho onde eu trabalho. Tira ele de perto de mim. Pega ele e permita que ele venha a ser admitido, ou seja, demitido da empresa. Será que Deus vai ouvir? Será que Deus irá ouvir essa oração? Deixa eu falar aqui. Daí tem outra pessoa que vai e pede para o Senhor: Senhor, mata o meu vizinho porque eu sou muito perseguido, perseguida. Mata ele. O Senhor não vai responder. O Senhor não responde. Numa certa ocasião, os discípulos falaram para Jesus para que Jesus chamasse os anjos de Deus para fumegar os inimigos de Cristo. Jesus disse: não, eu não vim para destruir as almas, mas eu vim para salvá-las. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha assim. Se você pedir para Deus tirar alguém do cargo para colocar você, Deus não vai fazer isso. Porque isso seria uma feitiçaria, isso seria uma macumbaria. Um trabalho feito por espíritos denominado como espíritos da feitiçaria, da macumbaria. Só na macumbaria é que eles fazem os trabalhos desta forma e até mesmo oferecem sacrifício aos espíritos para que esses tipos de coisas sejam feitos. Então, oração assim, Deus não responde. Porque a Bíblia diz que nós orando e pedindo, orando e não recebendo, é porque nós não recebemos porque pedimos mal, diz a palavra de Deus. Mediante uma oração, o qual nós oramos a Deus e pedimos tal coisa que seja fora do agrado de Deus, nós não recebemos. Por isso que a oração, meu amado, você até inclusive não deve colocar petições. Existe a oração e existe a petição e existe o clamor. Oração, petição, clamor e súplica. Existem essas 4 coisas: oração, clamor, petição e súplica. Tá? A oração, por exemplo, nós temos que deixar mais para rendermos graças ao Senhor. A oração, aquela oração que você dobra o joelho para ir descansar, para ir para o teu lar, para a tua cama, descansar teu corpo físico. É mais viável ser uma oração de agradecimento pelo dia que passou, pelo pão que comeu, pela água que comeu. Denominar a tua oração, dizer, esta oração é uma oração de ação de graças. Somente vou agradecer. Esta oração, hoje, eu vou agradecer pela minha família. Ou até mesmo orar por alguém que não gosta de você, sabia? Que você será muito bem-aventurada, muito bem-aventurado, se você orar por alguém
pedindo para que Deus abençoe aquele que até mesmo te persegue. Essa oração Deus responde. Essa oração Deus responde. Se você pedir para matar ele, Deus não responde. Agora, se você pedir para Deus abençoar o teu inimigo, porque é bíblico, o teu inimigo, Deus vai responder do jeito dele. Deus vai responder da forma dele. Muito interessante isso aí. E coisas assim. Oração é denominar ela. Não é juntar uma montoeira de coisa e bem no fim você nem sabe para que você orou. Você nem sabe. Você nem... No final de tudo, você nem lembra para que você orou. Então a oração não é aquele negócio de você ficar 2 horas, 3 horas orando. Se você orar bem orado, 15 minutos, a tua oração é respondida. Não é por muito falar. Orei 15 minutos, meia hora. Oração de agradecimento, ação de graça. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem me proporcionado. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela paz que o Senhor tem me dado. Obrigado porque o Senhor tem me livrado da grande maldição do pecado. O Senhor tem me livrado do pecado. E enfim, todas essas coisas. Ou de repente você está passando por uma determinada luta carnal, a tua carne te pede para você praticar tal coisa, você vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, eu não quero pecar. Eu não quero ser contado com os transgressores. Eu decidi te servir e eu quero te servir com fidelidade. Me dê forças para mim, me dê teu Espírito Santo. Coloque a presença do Espírito Santo na minha vida para mim não pecar contra ti. Isso Deus responde. A oração. A oração ela tem que ser denominada. A oração de hoje eu denomino como a oração pela minha família. Vou orar pela minha família. Eles não oram, então eu vou orar por eles. A minha oração hoje vai ser pelos colegas de trabalho e os meus patrões, para que Deus abençoe eles. A minha oração hoje vai ser denominada a oração pela minha vizinhança. Os da frente, os lá de trás, os da esquerda, os da direita, todo o bairro. Você tira ali 15, 20 minutos, meia hora, orando pela vizinhança. A minha oração vai ser pela eminência da lei. Podemos orar pelos presidentes, pelos deputados, pelos vereadores, pelo prefeito da cidade. Devemos orar, é bíblico. É orar, isso é orar. Denomina ela e ora ao Senhor. A oração não é você amontoar um monte de coisa, que daqui a pouco você não sabe para que você orou. E nem por que você orou. Tá entendendo? Povo do YouTube aí, é isso aí. Tô falando bastante aqui com o Facebook. A oração é assim. Vamos para frente então. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? 1 Tessalonicenses 5,17. Sempre está em oração. Sempre. Desde quando você sai de dentro de casa, se você sai a pé, você vai orando. Você vai orando. Você entra dentro do ônibus, entra orando. É um lugar onde existe uma grande manifestação de espíritos. Ali tem espíritos de toda maneira dentro de um ônibus. Você tem que estar em oração. Você tem que estar ligado no céu, ligado com Cristo, ligado com Jesus.
A qualquer momento o arrebatamento acontece. Você estando em oração, o arrebatamento acontece, você desaparece de dentro do ônibus e vai embora com Jesus. O ônibus bate. Acontece de você morrer dentro de um ônibus. Está em oração. A tua alma imediatamente é levada para o céu. Agora, se você tiver distraído, com um fone no ouvido, ouvindo uma música secular, uma música mundana, você perde a bênção. Tem que estar em oração. Chega no trabalho em oração. Ora antes de trabalhar, antes de pegar as ferramentas, antes de assumir o teu cargo, o teu setor, vai para a oração. Já entra em oração. Não é necessário que você tenha que dobrar o joelho para todo mundo ver você orando. Não. Você vai orar. Você vai orar. Está andando, você está orando, está falando com Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Amém? Vamos para frente, então? Agora nós vamos entrar na petição. O que é petição? Salmo 119, versículo 170. Diz assim: chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Agora aqui é complexo. Petição. Petição, que nem eu estava falando. Você não vai aplicar a tua petição na oração. Não. A petição pode ser somente de sentidos. Somente sentido. O mundo espiritual nem vai notar que você está pedindo tal coisa. Se você pronunciar, o mundo espiritual está sabendo. O mundo espiritual está sabendo o que você está pedindo. Agora, se você ficar pedindo em espírito, chegue a minha petição à tua presença. Para pedir, é bom pedir em espírito. Sempre em espírito. Você viu Ana? Primeiro capítulo de Samuel, a oração de Ana, e 1 Samuel, que diz ali que Ana estava pedindo. Ela pediu um filho. Ela pediu um filho. E foi alcançada a petição de Ana. E aqui o salmista está dizendo: chegue a mim a petição à tua presença. A petição de Ana chegou à presença de Deus. E como prova, irmãos, que a petição é somente no sentido, somente você conectado com Deus, sem pronunciar com a boca. Ana não pronunciava com a boca. Até então, o sacerdote Eli, ele não entendia o que Ana falava. Viu só? Viu só? Que ele até pensou que ela estava embriagada. E ela falou para ele: não, a tua serva não está embriagada. A tua serva está amargurada de espírito. Ela pedia ao Senhor um filho. Ela queria um filho. Porque ela não gerava filhos. E ela pedia filho. Vamos prosseguir na petição. Tiago 4, versículo 3.
Pedis aquilo que eu estava falando. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, que nem eu estava falando, a oração nós deixando somente para agradecer. Então, nossas orações serão respondidas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tá? Esbanjarem em vossos prazeres. Quando Ana pedia um filho, ela pediu não até mesmo para ter prazer no seu próprio filho, de dizer assim, este é o meu filho. Não. Ela entregou esse filho para Deus, para servir no templo em Jerusalém. Samuel, ela entregou para o Senhor. Tá? Pedis e não recebeis. Quando pedimos certo, com certeza as nossas orações serão respondidas. Serão respondidas. Quando nós oramos certo. E quando pedimos bem, também recebemos. Interessante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Vamos em frente. Agora nós já falamos oração e pedido. Agora vamos para o clamor. O que é clamor? Clamor. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Lamentação 3 e versículo 56. 3 e 56 de Lamentação. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Clamor, irmãos, é momento que a pessoa está desesperado, em desespero, está sobre um beco, não tem saída. Aí vem o clamor. No momento que não tem saída, é o clamor. Ouviste a minha voz, clamor é com vós. Clamor é com vós. E pode clamar com voz alta. Com voz alta. Não escondas o ouvido aos meus lamentos. Quando se trata de lamentar, é porque está passando num aperto. Está sem saída. Clamor é quando a pessoa está sem saída. Não é oração. Não é oração. É clamar. Clamar. É clamar em voz alta. E diz ali, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Lamentação 3:56. Vamos continuar aqui no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, que também continua falando sobre o clamor. E disse, na minha angústia, hein? Clamor num beco sem saída, angústia. Onde estava Jonas? E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Olha só. E tu me ouviste a voz. O clamor tem que ser no momento que você está sendo atacado. Atacada. O clamor. Oração é
Oração é intimidade com Deus. Oração é você conversar com Deus, trocar uma ideia com Deus, ter um diálogo com Deus. Essa é a oração. O pedido, sem mexer os lábios, para o adversário não escutar o teu pedido. Não querer pôr o dedão na frente. Não querer pôr o dedão lá na frente. Petição. O clamor é com voz. Voz alta é o clamor. E Jonas clamou. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas 2:2. Viu que lindo que é a palavra de Deus? Daqui a pouco vem a conclusão, hein? Agora vem a súplica, o último. Depois vem a conclusão, tá? A súplica, olha só. Oração, petição, clamor e súplica. Oração. Oração é conversar. Petição só de lábios. Ou seja, só de sentidos. Sem mexer os lábios. Clamor, você já rasga o verbo. Clamor, você rasga o verbo. Agora vem a súplica. Vamos descobrir o que é a súplica, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Irmãos, súplica é isso aqui, ó. Súplica é você insistir. Persistência. Súplica. Não recebeu na petição, vai apelar para a súplica. Só que você tem que saber, o crente tem que saber dividir essas coisas. Não é misturar tudo. Oração com petição e clamor e súplica no mesmo tempo. Não. Por quê? Você tem que dar um tempo. Você tem que observar o tempo de Deus. Esperar. A Bíblia fala do esperar também. Esperei com paciência. E ele ouviu o meu clamor. Quando você já fez todos os processos, você orou. Você pediu. Aí você fez o processo da petição. Aí você clamou. Você clamou. Você foi pro clamor. Por quê? O tempo tá te apertando. Você orou primeiro, daí você pediu. Fez a petição. Mas agora, não tenho como esperar mais. Aí você vai clamar. Vamos fazer aqui uma comparação. Você é viúva e tem uma determinada dispensa e reserva de alimento. Você orou a Deus para Deus preparar uma cesta básica, alguém para te ajudar, ou um emprego para você levar o sustento para a tua família. Você orou a Deus. De repente, você olha para a dispensa, está aguardando, você já orou. Aí você chega mais ou menos no meio do mês, você não recebeu de Deus. Aí você pede para Deus: Senhor,
Eu peço, meu Deus. Eu peço. Eu orei ao Senhor, agora eu estou pedindo. Prepara para mim um emprego. Prepara alguém para trazer o alimento para mim. Aí tudo bem. 15 dias, agora vai para os 20 dias. Esperou 5 dias. Aí você vai clamar. Senhor. Você levanta um clamor. Rasga o verbo. Rasga o verbo. Senhor, tu sabes que eu te sirvo. Sou fiel. Sou fiel a ti. Sou fiel à tua palavra. Sou fiel aos seus ensinamentos. Senhor, eu clamo. Eu clamo. Ouve a voz do meu clamor. Eu preciso agora, daqui 5 dias, que alguém me chame para trabalhar. Que alguém me chame. Deu 5 dias, não veio? Aí você vem para a súplica. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí você vai levantar uma súplica para Deus. Você já orou, você já pediu, você já clamou, agora eu vou suplicar. E se as tuas orações e as tuas petições pela oração estão conhecidas por Deus, com certeza na súplica você recebe. Mas é dedicação. É coisa para crente isso aqui. Não é para pessoa ansiosa que ora hoje que é para amanhã. Que pede hoje já quer para amanhã. Que clama hoje já quer amanhã. Vai até a súplica. A súplica é o elo final. A súplica é o final. Você já fez todos os processos. Só que a oração tem que ser conhecida. Conhecida. Por isso que nós temos que procurar andar na fidelidade. Se eu for orar, orei a Deus, passou o momento da oração, aí eu entro no banheiro e vou olhar imagens ilícitas no celular, quebrou minha oração, já não é conhecida. A minha oração já não foi conhecida, já quebrou. Precisa o quê? De aliança com Deus. Se eu orei hoje, amanhã eu discuto no meu trabalho, firo alguém no meu trabalho, deixei ele triste comigo, eu quebrei a oração. Tá entendendo? Ela não está sendo conhecida lá em Deus. Aí nós saímos, Deus não me ama, Deus não sei o quê, porque Deus não quer nada. Eu nasci para sofrer mesmo. Para mim, o que resolve é a morte. Já começa a falar. Só se eu morrer mesmo. Tem gente que quer até se suicidar. As orações, as vossas petições pela oração e pela súplica tem que ser conhecida. Tá entendendo? Por isso que nós pregamos a palavra do arrependimento. Enquanto nós não nos arrepender, torna-se difícil para as nossas petições e orações serem conhecidas diante de Deus. Se torna difícil. É bater em ferro frio. É bater em ferro frio. Daí você pode dizer assim, mas Deus não ouve oração de
Pecadores, sim, houve oração de pecador, principalmente de mim, de qualquer pecador, mas pecador arrependido. Arrependido. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Senão nós não vamos obter respostas do Senhor. As nossas petições, as nossas orações, os nossos clamores e até mesmo a nossa súplica, Deus não vai ouvir. Deus não ouve. E Deus não responde. E fica no vácuo. Está entendendo? Por isso é necessário que nós venha nos arrepender. Povo do Facebook, povo do YouTube, arrependimento. Senão, não há possibilidade. Não há possibilidade. Glória a Jesus. Não há possibilidade de nós alcançar e obter a resposta das nossas orações. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Já estou finalizando. Vamos trazer aqui, então, a conclusão. Vamos trazer aqui a conclusão. Deus não se impressiona com palavras bonitas, pois vê o coração do que ora. Portanto, devemos buscar a cada dia nos apresentar a Deus com intimidade, viu? Deus não se impressiona com palavras bonitas, pois vê o coração do que ora. Portanto, devemos buscar a cada dia nos apresentar a Deus com intimidade, usando a oração, a súplica, o clamor, a petição. No entanto, com um coração humilde, que deseja se relacionar com o Deus da bênção, e não como pedintes egoístas, que desejam apenas um pedido resolvido, que desejam apenas a bênção de Deus e mais nada. Tá aí, conclusão é isso aí. Viu? Desejam apenas a bênção, né? Egoísmo, que deseja apenas um pedido resolvido. Ah, resolveu? Esquece de Deus. Está resolvido? Esqueci de Deus. Esqueci do Senhor. Foi resolvido o meu problema. Agora, é viagens, é praia, é tudo que a carne pede, vai e faz. Está resolvido? Aí não há possibilidade. Não tem como, irmãos. Não há como. Aí foi resolvido o problema. Beleza, pessoal. Esquece de Deus. Esquece de servir ao Senhor. Já não servia antes. Já não tinha dedicação antes. Já não obedecia antes. Aí Deus vem e resolve. Esquece totalmente do compromisso com Deus.